Sabe aquela sensação silenciosa de que, por mais que tente agradar, algo em você sempre fica pequeno demais? Como se sua luz tivesse que ser diminuída para que os outros se sentissem confortáveis. Pois é. O que quase ninguém percebe é que o controle raramente começa fora. Ele nasce dentro, naquele ponto sutil onde o medo de desagradar se disfarça de amor e o desejo de paz interior se confunde com a necessidade de ser aceito. É aí que a mente, sem perceber, começa a negociar sua própria liberdade vibracional. Durante anos, muitas pessoas caminham por essa jornada sem entender por que se sentem drenadas, culpadas ou emocionalmente presas em dinâmicas que parecem inevitáveis. Elas acreditam que estão sendo bondosas, compreensivas, empáticas, mas, na verdade, estão reproduzindo um padrão inconsciente de submissão energética, moldado desde os primeiros dias de vida, quando aprenderam que o amor vinha acompanhado de aprovação. Essa é a raiz do que a psicologia chama de laços de obediência emocional. Pequenas conexões internas que fazem o cérebro liberar dopamina cada vez que agradamos alguém, como se fôssemos recompensados por nos anular. Esse ciclo cria uma espécie de dopamina espiritual, uma satisfação momentânea por ter mantido a harmonia, mesmo que à custa da própria voz. E assim, a pessoa vai se desconectando do seu eixo interior, da sua soberania vibracional, da sua vida espiritual e da capacidade de manifestar abundância emocional. A lei da atração age aqui também. Quanto mais se vibra em culpa, mais situações surgem para confirmar esse padrão. É como se o universo dissesse: enquanto você acreditar que precisa se diminuir para ser amado, eu continuarei te mostrando o reflexo dessa crença. Mas há um detalhe que muda tudo, e é aqui que começa o despertar espiritual real. O controle só se sustenta enquanto existe um ponto de identificação com a dor. Quando a pessoa começa a observar, sem julgamento, o momento exato em que sente a contração interior ao dizer não, ela dá o primeiro passo rumo ao autoconhecimento espiritual. Esse gesto simples, perceber o ponto de tensão no corpo, é um ato de libertação, porque o corpo nunca mente. Ele mostra onde ainda há medo de rejeição, onde o coração ainda se curva para manter o equilíbrio, que na verdade é submissão disfarçada. Uma prática poderosa para quebrar esse ciclo é o escaneamento vibracional. Funciona assim: feche os olhos e repita mentalmente a palavra não. Sinta em qual parte do corpo surge a contração. É no peito? No estômago? Na garganta? Cada ponto revela um chakra, um centro de energia espiritual, ligado a um tipo específico de bloqueio. Quando a tensão aparece na garganta, por exemplo, indica que há um medo de expressão, uma voz reprimida que deseja se manifestar. Já quando a tensão surge no abdômen, o bloqueio está relacionado ao poder pessoal e à sensação de merecimento. Essa simples observação é o início de uma profunda transformação interior. Ao praticar isso por alguns dias, algo começa a mudar. Você percebe que a sensação de culpa após impor limites começa a se dissolver. A mente deixa de reagir automaticamente e passa a escolher com consciência. Surge um espaço interno, uma respiração mais ampla, uma leveza. E é nesse espaço que nasce a verdadeira liberdade vibracional. É aqui que a pessoa entende que dizer não também é um ato de amor, e que manter o próprio campo energético íntegro é uma das maiores bênçãos da vida espiritual. A transformação se torna inevitável quando a pessoa começa a enxergar o padrão, porque o simples ato de ver já é o começo do desbloqueio. Como disse Carl Jung, até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. E quando essa consciência desperta, tudo muda. O olhar se torna mais claro, as relações mais equilibradas, a energia mais harmônica. A paz interior, antes tão distante, começa a florescer naturalmente. Mas há algo mais profundo acontecendo por trás disso. Uma dimensão sutil onde as intenções, mesmo disfarçadas, deixam rastros energéticos perceptíveis. E é justamente nesse campo invisível
que o verdadeiro jogo do controle acontece. Nem toda gentileza é sincera, e é exatamente isso que torna a manipulação tão perigosa. Ela raramente chega com gritos ou ameaças, mas com sorrisos, elogios e uma energia que, por trás da aparência acolhedora, carrega uma frequência de controle. É o que muitos chamam de bondade com segundas intenções, mas, em termos mais sutis, é uma dissonância vibracional. Quando as palavras dizem uma coisa e o campo energético diz outra. A maioria das pessoas sente isso, mas ignora. O corpo envia sinais, um leve desconforto, uma tensão na nuca, uma mudança sutil na respiração, e a mente racionaliza. Ah, deve ser coisa da minha cabeça. Mas o coração, esse radar silencioso que capta vibrações antes mesmo que se formem em palavras, sabe a verdade. Ele percebe microvariações de campo energético e, de forma quase telepática, capta a incoerência entre o que é dito e o que é sentido. Essa é a física da coerência. Quando há alinhamento entre intenção e emoção, o campo cardíaco se expande. Quando há falsidade, ele se retrai. O HeartMath Institute, um dos maiores centros de estudo sobre coerência cardíaca, demonstrou algo fascinante. O coração possui um campo eletromagnético até 60 vezes mais intenso que o do cérebro e responde instantaneamente a estímulos emocionais, inclusive aos que não são verbalizados. Em outras palavras, o coração sente o que o outro está vibrando, mesmo quando a mente ainda não entendeu. Isso explica por que às vezes você sai de uma conversa se sentindo esgotado, sem saber exatamente o motivo. Não foi o que a pessoa disse, foi o que ela emitiu. E é nesse ponto que entra o poder do autoconhecimento espiritual. A sensibilidade energética, quando não compreendida, vira um fardo. A pessoa absorve tudo, sente tudo e vive cansada emocionalmente. Mas quando ela aprende a reconhecer o peso energético de uma conversa, transforma essa sensibilidade em sabedoria. Imagine, por exemplo, que alguém se aproxima de você oferecendo ajuda, mas seu corpo reage com uma leve pressão no peito. Em vez de se culpar por julgar o outro, pare e observe. Respire. Talvez haja uma intenção escondida, não necessariamente maldosa, mas desalinhada. Nem toda oferta vem da luz. Algumas vêm do medo de perder controle sobre você. Aqui entra uma prática transformadora. Antes de aceitar um convite, conselho ou favor, sinta. Feche os olhos por um instante e pergunte internamente: o que essa interação desperta em mim? Expansão ou contração? Se for expansão, há alinhamento. Se for contração, há algo a ser olhado. Essa simples autoescuta é uma forma poderosa de proteção energética. Não é sobre criar muros, mas sobre manter o equilíbrio, a harmonia e a clareza entre o que é seu e o que é projeção alheia. Com o tempo, essa percepção se torna natural. Você começa a notar que certas conversas parecem pesadas, não pelo assunto, mas pela energia que as sustenta, e que outras, mesmo simples, te deixam em paz, leve, inspirado. Isso é espiritualidade aplicada à vida prática. Perceber que a vibração fala antes da voz. É a linguagem sutil da consciência, e quanto mais se desenvolve essa percepção, menos espaço sobra para manipulação emocional. Muitos se perguntam: mas se eu sentir que alguém está me manipulando, devo me afastar? Nem sempre. Às vezes, basta não entrar no jogo energético. Quando você se mantém consciente, sem reagir, o campo do outro perde força. O controlador precisa da sua resposta emocional para se alimentar. Se você não reage, ele se desconecta. É como desligar o fio que alimenta a dinâmica. A espiritualidade ensina que onde não há resistência, não há conflito. E onde há presença, há poder. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. Perceber que o universo não é apenas feito de ações e palavras, mas de frequências. Quando alguém tenta te controlar, não está apenas falando. Está transmitindo uma vibração de escassez, medo e necessidade. E quando você responde com presença, gratidão e firmeza interior, a energia simplesmente não encontra ressonância para continuar.
É o que os antigos chamavam de campo neutro da alma. O ponto onde toda manipulação se dissolve porque não encontra eco. E é aí que surge a grande pergunta: por que algumas pessoas precisam controlar tanto? O que há por trás desse impulso invisível de dominar o outro emocionalmente? A resposta está em um território delicado, onde o ego, o medo e o desejo de validação se entrelaçam. No fundo, todo controlador tem medo. Medo de desaparecer, de ser esquecido, de perder o reflexo que o outro projeta nele. O controle é uma forma desesperada de manter a ilusão de identidade. É como se o ego dissesse: se eu não dominar o que está fora, perco o que está dentro. Mas esse é o maior engano da mente humana: acreditar que segurança vem do controle, quando na verdade vem da presença. A neurociência explica parte desse fenômeno. O cérebro do controlador ativa constantemente o circuito de recompensa, o mesmo envolvido em vícios. A cada vez que ele sente que influenciou alguém, que moldou uma reação, que provocou culpa ou obediência, seu corpo libera dopamina. É um prazer químico, uma falsa sensação de poder. Por isso, muitos controladores não percebem que estão presos ao mesmo sistema que impõe aos outros, o da dependência emocional. Eles também são escravos do medo de perder o domínio. É uma prisão de espelhos. E todos acabam refletindo o mesmo vazio. Mas o curioso é que o outro polo dessa dinâmica, o controlado, também tem um ganho inconsciente. Ele sente, ainda que em silêncio, que está sendo escolhido. A obediência dá uma sensação de pertencimento. Por isso o padrão é tão difícil de romper. Ambos os lados alimentam o mesmo campo vibracional de escassez emocional. A única saída é a consciência. O despertar para o momento presente, onde não há luta, apenas observação. Desarmar o ego não é destruir o ego. É reconhecer quando ele está tentando assumir o volante e, com serenidade, colocá-lo de volta no banco do passageiro. E isso se pratica, não se força. Quando alguém tentar te provocar, controlar ou culpar, faça o método dos 3 segundos de presença. Respire fundo, conte até 3 e observe o que está acontecendo dentro de você. O primeiro segundo é a emoção, o segundo é o impulso, o terceiro é a escolha. Nesse terceiro segundo, algo mágico acontece. Você volta a ser o observador, não o reagente. E quando há observação, não há manipulação possível. Imagine, por exemplo, uma conversa em que alguém te critica de forma velada. O ego quer responder, quer se defender. Mas se você respira e observa, o ataque perde força. Você percebe que a crítica não é sobre você, mas sobre o medo do outro. Ele está apenas tentando manter o reflexo do próprio controle. Esse instante de consciência cria um campo neutro, uma frequência de paz interior tão poderosa que o manipulador não sabe lidar com ela. O controle se dissolve não porque você lutou, mas porque você não alimentou a guerra. Essa neutralidade não é frieza, é maturidade energética. É o ponto em que o amor e a firmeza coexistem, onde você consegue dizer não com voz calma e olhar compassivo, onde o poder da mente e o equilíbrio espiritual trabalham juntos. E isso é uma arte, a de manter o coração aberto sem permitir invasão. É a harmonia entre força e leveza, entre compaixão e soberania. A verdadeira espiritualidade não está em se isolar do mundo, mas em caminhar por ele, sem ser sugado por sua densidade. Ao praticar essa consciência, o desbloqueio financeiro, emocional e espiritual começa a acontecer naturalmente. Por quê? Porque o controle drena energia vital. E energia vital é o combustível da manifestação. Quando você para de gastar força tentando se defender ou agradar, essa energia retorna ao seu campo, alimentando sua prosperidade, sua autoconfiança e sua criatividade. A vida espiritual volta a fluir em abundância. É assim que nasce a mentalidade de sucesso, não por meio de estratégias de poder, mas de coerência vibracional. O verdadeiro poder não domina, ele inspira. Ele não busca controlar, ele cria espaço. E quando a pessoa começa a caminhar nesse estado de presença,
o universo responde com sincronicidades. Oportunidades aparecem, relacionamentos se equilibram, o corpo relaxa. É a lei da atração em seu nível mais puro. A cocriação consciente entre a mente, a energia espiritual e a realidade. No fim, não é o outro que precisa mudar. É você que precisa parar de vibrar na frequência que alimenta a dominação, porque o controlador precisa de um palco. E quando você recolhe sua energia, o espetáculo termina. É aí que o verdadeiro despertar começa. A partir desse ponto, surge uma nova consciência, um estado de soberania vibracional que transcende a dualidade de quem controla e quem é controlado. Liberdade não é se afastar de quem tenta te controlar. É não vibrar mais na frequência que permite o controle. É um estado interno, silencioso e inabalável, onde o outro pode até tentar te atingir, mas não encontra mais onde se conectar. Porque o campo energético de alguém que despertou sua própria luz se torna autossuficiente, completo. E o que é completo não busca aprovação, apenas vibra. Chegar a esse nível não é um ato de arrogância espiritual. É um gesto de amor próprio sagrado. É entender que cuidar da sua energia é um ato de responsabilidade com o universo. Afinal, cada pensamento, cada emoção, cada escolha gera ondas que se expandem e tocam o todo. Quando você se cura, o mundo ao seu redor se reorganiza. É o efeito natural da lei da atração em sua forma mais elevada. Aquilo que vibra em equilíbrio, atrai equilíbrio. O que vibra em escassez, atrai desequilíbrio. E quando o seu campo interno se estabiliza, o universo responde com prosperidade, paz interior, abundância e clareza de propósito. Mas como chegar lá? Tudo começa na reprogramação do sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções e memórias. Ele é como um guardião do passado. Reage conforme os registros emocionais que carrega. Por isso, mesmo quando você racionalmente decide mudar, o corpo ainda se comporta como antes. A chave está em criar novas associações. Sempre que sentir culpa por se afirmar, respire fundo e repita mentalmente: eu escolho me respeitar e permanecer em paz. Aos poucos, essa nova frase se torna uma trilha neural, substituindo a antiga programação de submissão. É assim que o despertar espiritual se manifesta no corpo, quando o novo padrão energético começa a ser sentido, não apenas compreendido. Outro ponto essencial é a alquimia da voz. O tom com que você fala tem poder. Ele pode abrir ou fechar campos energéticos. Um não dito com raiva gera resistência. Um não dito com calma cria respeito. Quando a voz está conectada ao coração, ela carrega coerência vibracional. Experimente algo simples. Antes de responder a alguém, coloque a mão no peito e respire 3 vezes. Sinta sua voz descendo do cérebro para o coração. É uma forma prática de alinhar mente e emoção, razão e intuição. É a meditação guiada em movimento, e o impacto é imediato. O corpo relaxa, o ambiente muda, e até as palavras do outro começam a perder o peso. A espiritualidade não pede que você lute contra o controle, pede que você vibre acima dele. A cada vez que você escolhe a presença, em vez da reação, a compaixão em vez do medo, o universo te devolve bênçãos invisíveis. Pequenos milagres cotidianos começam a acontecer. Um alívio repentino, uma mensagem no momento certo, uma oportunidade inesperada. Isso é cocriação consciente. É quando o universo percebe que você parou de se sabotar e começou a cooperar com a própria expansão da consciência. Agora feche os olhos por um instante e imagine o seguinte. Visualize-se envolto em uma luz dourada, pulsante, que se expande até formar um campo autônomo ao seu redor. Dentro dele, nenhuma manipulação tem acesso. Nenhum olhar te diminui. Nenhuma culpa te prende. Apenas a sensação de equilíbrio e harmonia. Veja esse campo como uma extensão da sua alma, firme, sereno, luminoso. Cada respiração o fortalece, cada pensamento de gratidão o amplia. Essa é a imagem da sua soberania vibracional,
A partir desse estado, a vida muda. As relações se transformam, o trabalho flui, o corpo se regenera. Porque quando você se alinha à verdade interior, tudo que não está em ressonância naturalmente se dissolve. É o poder da energia espiritual em ação. A abundância deixa de ser um objetivo e se torna um reflexo. Você não precisa mais correr atrás de prosperidade, amor ou reconhecimento. Tudo isso começa a correr em sua direção, atraído pela frequência da sua nova consciência. E é exatamente nesse ponto, onde a paz interior encontra o poder da mente, que a verdadeira jornada começa. Porque compreender o controle é apenas o primeiro passo. O verdadeiro despertar acontece quando você se torna o criador da sua própria vibração. E há um segredo ainda mais profundo sobre esse processo de cocriação consciente, algo que revela o que realmente acontece quando você decide assumir o comando da própria energia. No fim das contas, a maior forma de libertação é a consciência. Ninguém mais pode te controlar quando você finalmente entende que a sua energia é sua responsabilidade. Que o sim que você dá, o tempo que você entrega e as emoções que você alimenta são sementes, e cada uma delas cria realidades. O controle dos outros se desfaz quando você decide cuidar do seu jardim interno, regando-o com presença, gratidão e fé. Não é sobre se tornar frio, distante ou fechado. É sobre ser inteiro, ser dono da própria vibração. É olhar para o mundo com compaixão, mas sem se perder nele. Porque quem vive em equilíbrio e harmonia com a própria luz não precisa mais lutar, apenas emana. E é essa emanação, esse campo de coerência, que atrai bênçãos, abundância e prosperidade para a sua vida.